Elivaldo Barbosa, mais uma vez, boa tarde. Você acabou de nos saudar, né? Pois é, Joelson. Mais uma vez, boa tarde a você que nos acompanha também. Elivaldo Barbosa, o governo ontem apresentou um projeto, uma proposta de retomada das atividades econômicas, uma espécie de protocolo que foi discutido com o comitê que trata do assunto e, ao mesmo tempo, apresentado para aprovação de algumas categorias. Ontem foi feita a apresentação pelo governo e nós, aqui da Cidade Verde, explicamos para você como vai ser cada uma das etapas, cada um dos passos a serem seguidos pelo protocolo até chegar a um período de abertura. Vamos acompanhar. As pessoas já estão de máscaras nas ruas e ficou mais comum lavar as mãos e usar o álcool em gel. Mas o que todos querem saber é quando tudo vai voltar ao normal. A reabertura de mercado, ela não é voltar para a vida antes Covid. Na verdade, é o novo normal. É uma abertura para que a gente consiga abrir paulatinamente, para que a atividade econômica comece a rodar, mas que a população esteja segura. Ao chegar aos 78 dias do primeiro decreto da quarentena expedido no Piauí, a estratégia a ser seguida ainda depende de uma consulta pública que deve ser aberta nos sites oficiais do governo hoje. O plano é o seguinte: nós estamos na fase 0, onde só funciona o que é essencial em todo o estado. No próximo domingo, dia 7, vai ser feita uma avaliação epidemiológica e o governo pode ou não passar alguns territórios para a fase 1, onde empresas consideradas de alto impacto do Grupo Verde poderão funcionar. Indústria de formação, construção, comércio, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. 7 dias depois, uma nova avaliação pode levar quem estava na fase 0 a ir para a fase 1, ou mesmo quem já estava na fase 1 para a fase seguinte, que é a de abertura do grupo amarelo, visto como de médio impacto. Estão nesse grupo a administração pública, privada, educação, saúde humana, serviços sociais, atividades financeiras e seguros, transporte e armazenagem, alojamento e alimentação, ciência e tecnologia, informação e comunicação, imobiliárias. Na última fase, caso as duas anteriores evoluam bem, será a vez dos setores do Grupo Vermelho, considerados de baixo impacto: arte, cultura, esporte e recreação, extrativismo, água, esgoto e gestão de resíduos, serviços domésticos, além de organismos internacionais. E tudo isso ainda não tem data certa para começar, mas vai depender da ação de cada um para não voltarmos à estaca 0. Se não for seguida a determinação sanitária, ocorrerá uma contaminação da população maior, acontecerá um risco de fechamento. Tá vendo? É o protocolo associado aos cuidados que nós já vemos tendo. Agora, Elivaldo, você falava aqui antes da gente entrar no ar a respeito dos impactos positivos que esse tipo de medida tem. Ela não fala em datas, mas ela já tem impactos, Elivaldo. É o Pro-Piauí, né? Um programa de retorno organizado, mais ou menos assim a sigla, mas o certo é que é possível até fazer uma analogia, guardando, evidentemente, as devidas proporções. Quando se tem uma decisão de grande impacto nacional, ou na política, ou na economia, ela tem uma repercussão no mercado, repercussão imediata, desde o otimismo do setor empresarial, a cotação do real frente ao dólar, ou até mesmo a reação da Bolsa lá na Ibovespa. Essa decisão, guardadas as proporções, ela já trouxe um impacto no meio, por exemplo, empresarial, que tem esse aceno do governo, esta ação do governo, como uma esperança de voltar à normalidade. Agora, isso depende muito da sociedade, do setor empresarial e, claro, do poder público. É uma ação conjunta. Por esta razão, é que o governo adotou a consulta pública como um mecanismo auxiliar nesse esforço coletivo de buscar a volta ao normal. Bom, nós estamos aqui ao vivo com o secretário de Planejamento, Antônio Neto, que vai conversar conosco a respeito dessas medidas que estão sendo tomadas já no estado do Piauí. Secretário Antônio Neto, boa tarde. Obrigado por atender aqui a TV Cidade Verde. Já começou o diálogo em torno desse protocolo com as diversas entidades e categorias? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo, telespectadores da TV Cidade Verde.
Sim, Joelson. Já começamos desde o início dessa semana, já fizemos diversas videoconferências. Os órgãos que estão coordenando, no caso a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Saúde, obviamente, e a Vigilância Sanitária, na pessoa da doutora Tatiana Chaves. Nós já fizemos diversas conversas, diálogos, apresentando o protocolo geral, que é o protocolo sanitário geral, a que vocês se referiram aí na reportagem, muito bem feita, por sinal, e os protocolos específicos de cada categoria, construção civil, comércio atacadista, comércio varejista. Ontem nós já fizemos essa conferência com o setor de venda de automóveis, setor automotivo. Agora à tarde vamos fazer com o setor da indústria. E ao longo dessa semana, até sexta-feira, nós temos aí uma bateria de várias videoconferências que são importantes para nós fazermos o ajuste, ouvindo, de um lado, os empresários, de outro lado, os trabalhadores, com as suas representações sindicais, que também participam, e mediando também pelo Ministério Público do Trabalho e a própria Delegacia Regional do Trabalho. Então, de tal forma que a gente está fazendo muito harmonioso, muito consensual, cada um dando sua sugestão para que a gente tenha um protocolo específico, geral, bem alinhado com os segmentos importantes. Secretário, já pode resultar em medidas para segunda-feira, que é exatamente quando termina a validade do decreto de restrições do governo do Estado? Elivaldo, essa questão, essa pergunta sua já me fizeram muitas vezes, de ontem para hoje, e eu digo sempre assim, é a mesma palavra que o governador fez ontem na reunião com todo mundo. Nós não temos data para definir ainda. Não há que se falar em data. Por quê? Porque a data, como você até apostaram aí, fizeram muito bem, ela será definida pela equipe da epidemiologia, pelos cientistas, o COI. É ele que vai dizer se nós estamos no momento adequado para flexibilizar ou não. Porque você sabe que para flexibilizar, as recomendações da OMS, elas colocam assim, no mínimo 6 parâmetros importantes. Você tem que ter um controle da transmissão do vírus, que é o chamado taxa de reprodução, né, aquele R0, que tem que ter abaixo de 1. Você tem que ter segurança na estrutura de saúde, da rede pública de saúde, da privada. Se em caso da abertura houver novos casos, possa absorver e dar segurança. Você tem que ter as medidas preventivas, no caso dos protocolos sanitários, a parte de saúde toda muito bem organizada. Isso nós já estamos fazendo, já estamos bem construindo. Nós temos que ter as barreiras sanitárias funcionando, isso também nós já temos. Nós temos que ter uma sociedade mais conscientizada, mais educada e mais empoderada para entender a vida nessa nova normalidade, a gente chama novo normal, na verdade, e nós temos que ter o controle de não haver importação do vírus, ou seja, barreiras sanitárias importantes para isso. De outro lado, também temos que ter uma estrutura de órgãos públicos funcionando, no caso, os órgãos setoriais, a Secretaria de Saúde, Polícia Militar, as vigilâncias sanitárias do municipal, estaduais, o acompanhamento do Ministério Público, do Ministério Público do Trabalho, todo o trabalho de fiscalização, certo? Para a gente poder rastrear e organizar. Então, enquanto esses pilares não estiverem bem estruturados, é temerário se falar em abertura. Tá, o que significa dizer que ainda vai levar tempo, né? Ou seja, pelo que percebo na forma como o senhor fala a respeito do assunto, esse tempo deve ser superior ao prazo de segunda-feira, por exemplo. Bom, eu não vou poder falar de tempo, quem deve definir isso aí é o COI, o comitê que vai apresentar na sexta-feira uma reunião, e ele vai fazer a proposta, vai dizer se pode fazer ter essa possibilidade de flexibilização. Isso aí não é a nossa área, a minha área. A minha área que nós estamos fazendo, meu limite é preparar, planejar, junto com os demais órgãos que estão participando, a estrutura de suporte e de apoio para, quando for definida a abertura, nós estarmos todos preparados. O setor empresarial está consciente das suas responsabilidades, está aí os protocolos, né? O setor trabalhador está consciente, saber qual é o papel, os clientes serão, como eles têm que se comportar, todo mundo vai ter o seu papel definido no Pro Piauí, esse plano que foi apresentado. Agora, a batida de martelo da abertura, ela depende eminentemente dos cientistas. E os cientistas estão muito preocupados, eu poderia te adiantar aqui, por conta dessa tendência de aumento dos casos que estão acontecendo no Nordeste. Mas os cientistas é que vão avaliar.
Bom, apesar disso, em alguns estados, como por exemplo Ceará, Maranhão e no Distrito Federal também, já há abertura de algumas atividades. A construção civil está funcionando, parques e igrejas hoje em Brasília começam a funcionar. Diante desse cenário que envolve os outros estados, o Piauí poderia já pensar em qual setor vai começar a funcionar primeiro entre todos? Nós já fizemos aí no planejamento, você pode ver, vocês até apresentaram aí, nós já fizemos. O planejamento ele é feito assim, 30% é a parte econômica, o fator econômico pesa 30% e o fator epidemiológico pesa 70%. Então, nós temos que ter aquelas definições. O quando, eu já falei, é quando vai ser determinado pela epidemiologia. O fator epidemiológico é que vai, aliás, o índice de epidemiologia que vai definir. O como nós já estamos tratando, são os protocolos, as prevenções sanitárias, a questão da testagem, o rastreamento. Você vai ver depois, com mais detalhes, quando você tiver acesso aí na consulta pública, que o protocolo nosso, ele coloca um aplicativo, inclusive está sendo cedido pela Prefeitura de Teresina, que construiu um aplicativo muito importante, que ele permite o empresário rastrear e acompanhar a evolução de todos os seus empregados, os sindicatos depois também podem acompanhar. Nós temos que ver toda essa parte. E depois o onde. O onde é o econômico. Isso nós já temos uma indicação precisa aí, que é a bandeira verde, amarela e a vermelha. Então, a verde são aqueles setores de alto impacto econômico que serão os primeiros a serem abertos. Qual foi o critério utilizado? Aqueles setores que empregam mais, que têm mais número de estabelecimentos, né, que têm um impacto maior na arrecadação, no valor adicionado bruto, que impactam no produto interno bruto. A questão da dinamicidade econômica, por exemplo, um setor como a construção civil. Se você abre uma construção, ele tem impacto no comércio, na venda de materiais, impacto lá na extração de materiais, na parte de extração, na parte de produção, cerâmica, ou seja, é um setor muito dinâmico. A mesma coisa da indústria. Então, esses critérios aí de abertura para os setores já está desenhado aí pelo plano. É o verde, depois vai o amarelo e depois vai o vermelho. Cada um obedecendo às suas fases e o critério de acompanhamento a cada 7 dias para cruzar a parte econômica, né, a quantidade de trabalhadores que serão liberados com o risco da questão epidemiológica. A partir desse cruzamento, a gente vai liberando aos poucos cada segmento. Secretário, aproveita a oportunidade, o senhor é da uma área importante do governo, o planejamento, o órgão que atua na coordenação, por exemplo, da elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e logo no segundo semestre, que está chegando, elabora a proposta orçamentária. De que forma aí a pandemia, os efeitos aí da economia, sobretudo das finanças do estado do Piauí, esses fatores vão interferir na elaboração da LDO e, consequentemente, na lei orçamentária para 2021? Certeza, Elivaldo. A LDO, inclusive, já está sendo pronta, já está sendo preparada e ela já vai trazer essa questão dos efeitos da pandemia, né? Os efeitos do coronavírus. Ou seja, se tem um impacto na queda de receita, de arrecadação desse ano e no próximo ano, isso vai ter uma previsão na LDO desse impacto negativo e já vai determinar que tipo de forma nós vamos adequar a construção da lei orçamentária do próximo ano. Que redução ela vai ter. Isso aí já está sendo trabalhado e organizado entre a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Fazenda. Só precisamos fechar esse mês, agora, no final de maio, para a gente ter ideia do trimestre, né? Do quadrimestre, para a gente ver direitinho essa avaliação, para encaminharmos, já está sendo encaminhada para a Assembleia. O orçamentário, o senhor quer dizer, conter gastos? Não, a LDO já está sendo encaminhada. Aliás, já foi até encaminhada, melhor dizendo. Tá certo. Em então. abril. Ela já começa a tramitar na Assembleia. Quero agradecer ao secretário de Planejamento, Antônio Neto. Muito obrigado, secretário, pela participação aqui conosco, falando a respeito desse protocolo de abertura das atividades econômicas, sem data ainda, mas que já começa a ser debatido com cada uma das correntes econômicas, né? Com cada setor, né? Para definir como é que pode ser essa abertura controlada. Deu para sentir que no dia 8 ainda não dá, né? Não dá. Eu percebi assim claramente, ele não falou, ele não quer, o secretário fez questão de muita cautela, não falou em data, mas
percebendo o conteúdo da conversa do secretário, da palavra do secretário. O decreto, a meu ver, será renovado, não arrisco a data, pode ser até ao final do mês, com flexibilização de alguns setores. Eu até arrisco. O decreto será renovado com o retorno de atividades como a construção civil, claro, obedecendo todo o protocolo de segurança, da parte do que tem que ser feito para que esse setor funcione minimamente, mas que retorne a alguns setores da economia.